Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Saudamos a espiritualidade amiga e antes de iniciarmos, faço aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E vamos iniciar com a leitura do livro Agenda Cristã. Realidades. O palhaço que você ironiza é frequentemente valoroso soldado do bom ânimo. A mulher extremamente adornada que você costuma desaprovar, em muitas ocasiões está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. A cantora que baila sorrindo, da qual você comumente se afasta entediado, na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. O homem bem posto que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. Esse livro aqui é sempre um tapinha, né, de luva de pelica, né, seu Rubem? Por favor, a nossa Perfeito. costumeira prece. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais de instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta e orgulho de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que, encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, e não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as, como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato assim seja. Que assim seja. Dupla dinâmica, o que vamos ler? Rosinha? Quer escolher, Camila? Quer escolher aí? Não, você escolheu aí, que às vezes. Eu estou aqui com o livro dos Espíritos. Tá, que O que página? vocês estudaram ontem? Oi? Evangelho. Ontem foi Evangelho. No Evangelho? Aqui é. Peraí. Pergunta 76. 76. Origem e natureza dos espíritos.
Vamos lá. Origem e natureza dos espíritos. 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Pode fechar o seu microfone, por favor. Meu? Isso, Ah, tá. Desculpa aí. imagina. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades, os seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções dessa, e por isso denominados os filhos de Deus? Meu Deus, são obra de Deus, exatamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Essa máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Ou seja, não nos confundimos com a divindade, né? Há uma parte de Deus que nos habita, nossa centelha divina, mas seremos sempre criaturas, né? Seremos sempre distintos da divindade. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí está o mistério. 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deve-se compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Aqui eu faço um breve parênteses, né? É como nós mostrarmos, né, um celular para o homem do século XIX, do século XVIII, né? Tinha até uma propaganda de computador que a moça apresentava, né, um computador para um homem de 2 séculos atrás, e ele perguntava: é movido a carvão? Então, nós não temos condições de entender muitas coisas porque nós não temos
nem exemplos de comparação, né? Nós podemos trazer aí aquela parte em que Jesus diz que o homem tem que renascer, que tem que nascer de novo, né? E tem que nascer da água, né? E daí eu não lembro se era um fariseu, perguntava, mas ele tem que entrar de novo no ventre da mãe dele? Jesus fala, não, o que é da carne vem da carne, o que é espírito é do espírito, né? O espírito sopra onde quer, né? E por aí vai. Ou seja, como aquele homem de 2000 anos atrás não tinha condições de entender o que era reencarnação, nós ainda não temos, né, condições, né, de entender o que é Deus. Ah, mas o que é o espírito? Ah, ele é material? Não, é uma forma diferente de matéria, mas eu não consigo te definir o que é, porque você não tem ainda, né, elementos suficientes para compreender isso. Né? Porque Deus nos criou, mas por que fomos criados, sei lá, há quantos mil, milhões de anos? Né? Todas essas perguntas ainda nos remanescem, né, como mistérios, né? E assim ficarão, acredito, do que durante algum tempo, até que tenhamos condições de compreender, né? Vamos adquirindo novas faculdades, vamos nos melhorando moralmente, para daí compreendermos, né, esses mistérios, né, que os espíritos nos falam. Alguma pergunta? Algum comentário? Né, não há como estabelecer parâmetros, né, sobre a criação de Deus, sobre os atos de Deus, né, e sobre a misteriosa criação, né? A nossa vida mesmo, né? Como ela é misteriosa, a nossa vida material, né? A nossa formação, como nós somos gerados, não? É realmente sobrenatural, né? E dificilmente nós vamos encontrar termos que definam essas questões incríveis, né? Que se referem à vida material e à vida espiritual, né? Nem o pessoal do plano espiritual tem compreensão, que dirá nós aqui que estamos rastejando, né, num planeta de expiação e provas. Obrigado, pai. É isso mesmo. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreendem, não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Exatamente. Por enquanto nos cabe aceitar isso e usarmos a nossa imaginação para ir preenchendo as lacunas. 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo mais ou menos longo o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo a que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio aprende.
dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Ou seja, né, não vai mais além que não dá, filho. Não chegou na sua compreensão ainda, né? E às vezes a gente vê que, né, as pessoas se prendem a detalhes que são mais curiosidades, né, do que tem relevante importância para nós, né? O que é necessário que a gente saiba? Que Deus nos criou, simples e ignorantes, que nós estamos aqui nesse mundo para evoluir, né? Que já estivemos no reino mineral, vegetal, animal, né? E agora somos homens e mulheres, que o espírito não tem sexo, que nós, ora, estamos encarnados como homens, ora como mulheres, né? Que o espírito passará por todas as experiências, então, assim, né? Deus não é machista nem feminista, todos nós já tivemos encarnações como homens, como mulheres, e nós vamos alternando conforme a nossa necessidade evolutiva, né? Estamos como homens ou mulheres por essa necessidade, né? Mas esses papéis podem vir a se inverter, né? Como os espíritos que familiares estão próximos de nós, né? Podemos, numa encarnação, ser pai deles ou mãe deles, numa outra, eles podem voltar como nossos pais ou como nossos irmãos. O que dita isso, né, é a nossa necessidade de progresso. Então, é importante nós lembrarmos que, com essas informações, sabendo que todos nós vamos progredir invariavelmente, né, do átomo ao arcanjo, ainda que leve milhões, bilhões de anos, sei lá quanto, isso é o que importa, que a gente saiba que a gente precisa fazer melhor do que ontem, que estamos aqui para melhorar moralmente também, que é a nossa maior dificuldade, né? Porque sabemos que o avanço científico, né, o avanço intelectual, sempre vem antes do avanço moral. Perguntas, comentários? Fred, por isso que os humanos têm limitações mentais, né? Fala-se que nós utilizamos somente 10%, parece, da capacidade dos nossos cérebros, né? E isso é muito. A sabedoria divina é inquestionável, né? Imagina se nós tivéssemos aí mais de 30%, nós estaríamos, né, desintegrando nossos desafetos, né, mentalmente, né? Não haveria, né, o conceito sociedade, né, para nos dizer. E sobre a questão anterior, uma escritora americana chamada Emily Dickinson, ela fala numa das concepções poéticas dela que ela não conhecia os pântanos, mas sabia que lá tinha urzes, são flores, né? E também ela não sabe como que é o paraíso, mas ela tem um conceito de como pode ser, pelas escrituras, né, pelo legado que nós temos aí, né, dentro das nossas limitações de compreensão, né? Mas algo dá para se intuir, né, meu amigo? Obrigado. Por nada. A gente consegue intuir que estamos aqui para o progresso, que estamos aqui para melhorar. E eu já digo a vocês uma coisa: só de saber, né, de onde eu vim e para onde eu vou e por que eu estou aqui, eu me dou muito satisfeito de ter essas respostas.
Eu lembro quando eu tinha 7 a 8 anos, e eu gostava muito de ficar nas conversas dos adultos, quando isso me era permitido. E eu lembro de uma ocasião em que estava papai, mamãe e uns amigos, e eles conversavam, né? Mas por que que a gente vive aqui, né? Por que que uns sofrem, outros não? Para onde a gente vai quando morre? Acaba tudo. E assim, eu fiquei assim, como criança, né? Me perguntando, por que que a gente está aqui, né? E o que me causa assim mais estranheza, surpresa, né? É que mesmo há 40 anos atrás, né, o Espiritismo já tinha essas respostas há mais de 100 anos, né? Que os adultos não, não souberam buscar esse conhecimento, ou não os interessava, mas naquele momento eles tiveram, né, uma, uma aguçada curiosidade dos porquês, né, Rubem? É feito, Fred. Também era o cerceamento que a Igreja Católica exercia, né, sobre o conhecimento das pessoas, né? Lembra que eu comentei, né, que a minha mãe falava que os padres oficiavam missas no passado, de costa para os fiéis, e em latim, sendo que a maior parte daquela população eram de semi-analfabetos ou de pouca instrução, né? É claro que houve uma evolução, inclusive dentro do, dos parâmetros né, das igrejas aí atuais, né? Eles evoluíram muito nos seus ofícios, introduziram música, inclusive, né? Mas imagina, para eles, como que eles iam compreender? Eu lembro que minha mãe era analfabeta, mas ela rezava o Pai Nosso Ave Maria em latim. É impressionante, né? Então são coisas que nós temos que refletir. Há um cerceamento. E mesmo os nossos mentores, o São Luís, que foi um dos principais é, espíritos que ditaram a codificação a Kardec, eles também tinham limitações para fornecer. Não podiam fornecer todas as informações que nós queríamos. Todas as questões que nos oprimem, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Devido às nossas limitações mentais, físicas, psíquicas e espirituais, creio eu. Obrigado. Por nada, um dia eu vou querer ver isso no plano espiritual, se me for possível, né? Da repercussão, né, que Kardec teve com o Livro dos Espíritos, porque muitas vezes eu acho essas informações revolucionárias hoje, imaginando há 160 anos atrás, né? Assim, é algo, é que nem Jesus falar para os fariseus de amor, que Deus não é vingativo, que se deve compreender o outro, que o escravo é seu irmão, né? É assim, são ideias que foram, né, e muitas ainda são muito revolucionárias, de vanguarda mesmo, né, foram que nos foram colocadas para quebrar paradigmas, né, quebrar formas de pensar equivocadas que já não nos servem mais, né? E eu tenho certeza que muito ainda virá, que ainda ficaremos de queixo caído aí com as revelações, né? Fred, nós podemos esquecer que mesmo no plano espiritual existem as hierarquias, né? Por exemplo, Jesus, Maria, os grandes apóstolos, né? Eles são
são pertencentes à sétima esfera, né? São espíritos da sétima esfera, de altíssimo nível, né? Esses, tudo foi desvendado, né? Por Deus. Agora, nós podemos traçar um paralelo com essas confrarias que nós temos, né? As confrarias ocultistas, né? Aí eu me lembrei de quando São Paulo foi se tratar com aquele médico egípcio, né? O Kelps. Ele disse, né? Ele explicou para Paulo, né? Olha, eu vou assistir ao seu ofício, a sua missa, e eu entendo o que você fala, mas a maior parte da plateia sua aí, os seus fiéis, não te compreende, porque eu uso uma linguagem ininteligível para eles. Então você tem que adequar seu discurso para você ser compreendido. De onde eu venho, que ele era iniciado no culto da Grande Pirâmide. Jesus passou por lá, antes de iniciar seu ministério. Lá nós temos ensinamentos aos cultos, aos menos cultos e aos cultíssimos. A cada um, a forma de ensino é distinta, né? Porque a nível de compreensão das pessoas é que define em que grau de evolução que ele está, cognitivo, né? De elevação espiritual também. Obrigado, Fred. Por nada, meu amigo. Vamos então agora fazermos as nossas vibrações, vamos nos conectando a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui juntos em seu nome. E ele nos prometeu que onde ali estivessem em seu nome, ali ele estaria. E aqui ele está, pelos nossos amigos espirituais que acorrem às nossas casas, fazendo todo um planejamento de tratamento dos nossos irmãos que tanto necessitam dessas palavras como nós. E sendo assim, nesse clima de caridade desinteressada, de serviço que abraçamos com uma atitude simples, mas muito importante, do Evangelho no lar, que nos pacifica os corações, que acalma as nossas mentes, muitas vezes fervilhantes de ideias, fervilhante de impulsos que nos são colocados pela grande mídia, pelas redes sociais e tantas outras coisas que, se bem utilizadas, poderiam ser mais instrumentos de evolução do que muitas vezes de indignação, de escárnio, de ódio e tantos sentimentos ruins. Eu inicio hoje as vibrações pela nossa pátria amada Brasil, pelo nosso país. Que as luzes do alto estejam para aqui direcionadas, para que todos possamos decidir amanhã e no restante das eleições, se houver, os destinos do nosso país, sabendo que não existe homem ou mulher perfeita que possa dirigir o nosso país no nosso atual estágio evolutivo. E assim pedimos que Jesus ampare o nosso país, ampare todos nós eleitores, os candidatos, todas as pessoas envolvidas, para que possamos todos fazer o melhor que podemos com o que temos atualmente. Peçamos também pelos nossos amigos espirituais desencarnados, que estão em grande sofrimento, dentre estes, aqueles que decidiram sair da porta, sair da vida física pela porta do suicídio, como a nossa irmã Verena, Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que esses irmãos possam ser acolhidos.
Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. Que todos eles também possam ser amparados. Que agora cada um de nós, pela sua intuição, pelas pessoas que lhe vêm à mente, possa pensar nos irmãos encarnados ou desencarnados, que mais precisam dessa vibração neste momento. Vou fechar o microfone alguns minutos. Que todos esses irmãos sejam amparados pela espiritualidade maior. Que cada um de nós possa pedir agora a manifestação das coisas justas, das situações favoráveis de que necessita. Lembrando sempre que é preciso saber pedir. Se desejamos mais dinheiro, peçamos trabalho. Se necessitamos de mais paz no nosso lar, peçamos paciência e exercitemos o silêncio. Que os nossos desejos, as nossas aspirações justas, se for para o nosso progresso, se for para o nosso bem, sejam realizados. Vibremos também por todos os focos de luz espalhados pelo planeta, aqui representados pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Sejam amparados. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos alcançar a bravura da alma que o Evangelho tanto nos fala, face aos problemas e adversidades que devemos enfrentar, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na cocriação, na construção de um mundo regenerado que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com a nossa reforma íntima. Meu querido, Rubem, a prece final, por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja, amém. Uma boa noite a todos. Que assim seja, uma boa noite. Boa Obrigado. noite. Até amanhã. Noite.